Olá, querido aluno, que Deus possa abençoar a sua vida de maneira muito especial e o meu desejo é que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, família, ministério, sobre a sua casa e que você esteja gozando de muita felicidade que há no Senhor Jesus. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança, de estar estudando conosco, de ter o nosso material e nós estamos aqui com muito carinho preparando tudo para você, tá bom? Hoje nós vamos então entrar na lição de número 3, a aula 3. Você tem um livro nas suas mãos, eu creio que você já leu esse conteúdo, Eu sempre sugiro que você leia os conteúdos antes. Nós já falamos sobre a introdução à psicologia, fazendo um contexto histórico, desde a Grécia Antiga até o mundo moderno, os pensadores, os filósofos, os pais da psicologia moderna. Nós falamos na aula anterior sobre as nossas emoções e a construção da personalidade humana. Falamos da importância das emoções, como um líder deve lidar com as emoções alheias, a emoção das pessoas, dos seus liderados. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento humano, que é uma parte muito importante também, onde você vai aprender a lidar com todas as faixas etárias da igreja, desde criança, adolescente, jovem, o jovem adulto e também o idoso. E essa parte é muito interessante, uma parte muito gostosa de estudar, eu creio que você vai gostar, ok? Vamos lá então para a nossa lição. Você já me conhece, eu sou o pastor Adriel Lemos, estou aqui gravando esse conteúdo de psicologia pastoral para enriquecer a sua aula. Lembrando que eu não vou ler conteúdo de lição, Você tem o livro nas suas mãos e, claro, você não está me assistindo para eu ler a lição para você. Você está, na verdade, buscando um conteúdo extra, Então, o meu desejo aqui é que você possa crescer com esse conteúdo extra, ok? Vamos lá, então. Lição 3, o desenvolvimento humano, onde, conforme eu já fiz menção, nós vamos ter alguns estudos, como, por exemplo, a infância. 3 subtópicos dividem a parte da infância. A primeira infância, a idade pré-escolar e a idade escolar. A adolescência, onde tem 3 subtópicos também. O desenvolvimento na adolescência, características na adolescência e ajudando o adolescente a construir relações saudáveis. Jovens adultos e a terceira idade. O adulto jovem, a meia-idade e a velhice, Então, esses são os pontos que nós vamos abordar nessa lição, Uma lição importante que vai falar dos aspectos emocionais, físicos, biológicos, psíquicos, tudo que envolve todas essas faixas etárias da igreja, Pergunta de sempre, por que estudar isso? Porque na igreja, no ministério que exercemos, repito, talvez você não seja um obreiro, talvez você não seja líder, mas você como pai de família, como mãe de família, você tem que ter noção desses conteúdos até para você entender a fase que o seu filho está vivendo, Desde a fase pré-uterina, desde a fase uterina, desde a fase uterina, quando a criança ainda está no útero, as nossas emoções, a emoção da mãe, a alimentação da mãe já influencia no desenvolvimento do bebê, Por muitos anos achou-se que não, mas hoje estudos estão comprovando, estão demonstrando essa realidade de que já em vida uterina, o bebê ainda no útero da sua mamãe, ele sofre, ele recebe as descargas emocionais, Ele sabe já por uma consciência muito primitiva que é amado quando é rejeitado. Então, nós precisamos entender essa realidade do desenvolvimento humano e vamos começar então com a infância, E nós vamos tratar então a princípio da primeira infância que tem ali no seu livro, A primeira infância, que vai dos 0 aos 12 anos, aos 2 anos de idade. Então, cada lição nós vamos estudar em média 4 aspectos. Desenvolvimento motor, capacidades perceptivas, o desenvolvimento cognitivo e também as capacidades perceptivas, Então, nós vamos estudar o desenvolvimento psicossocial, cognitivo, desenvolvimento psicossocial, o motor e as capacidades perceptivas. Então, antes mesmo do nascimento, porque aqui nós já estamos no nascimento, mas antes mesmo do nascimento, como eu já fiz menção, a vida uterina do bebê, ela já sofre, ela já recebe
a carga genética da mamãe, né? Por exemplo, a alimentação da mãe contribui muito, né? O sentimento da mãe, as emoções que a mãe experimenta são muito importantes para o bebê. Por isso que, né, na gravidez sugere-se, porque claro que isso é uma decisão muito pessoal da mãe, mas sugere-se o uso, não uso de drogas, de álcool, uma alimentação moderada, né? O uso de reposições hormonais para as mães que precisam, né? O uso de complementos alimentares e tantos outros fatores que podem contribuir significativamente para um bom andamento da gestação, para uma boa gravidez, né? Isso na vida uterina ainda. Já na infância, né, o bebê nasceu. Então o bebê está ali nos seus primeiros dias de vida, né? Nos seus primeiros momentos de vida. Então como é que é o desenvolvimento motor dessa criança? É evidente que o desenvolvimento motor, né, a motilidade dessa criança, ainda é muito rudimentar, né? Você sabe, por exemplo, que um bebê, ele não tem a capacidade nem sequer de firmar o seu pescoço, né? Papai e mamãe precisam segurar o pescoço do bebê. Quando você coloca um bebê deitado de bruços, né, de barriguinha para baixo, o bebê nem capacidade ainda tem de levantar a sua cabeça, né? Se você não levantar, provavelmente o bebê até asfixiado será, né, pelo fato do nariz e boca estar na parte de baixo. Então, o bebê, né, ele tem, né, uma dificuldade nos seus primeiros dias, nos seus primeiros meses. E é lá pelo primeiro ano de vida, lá por alguns meses, na verdade, que ele começa a desenvolver algumas capacidades, né, e que ele começa, então, a ter um desenvolvimento motor um pouco mais aguçado. Então, essa postura ereta, né, essa firmeza no corpo, a locomoção e a capacidade de preensão, elas são consequências de alguns meses de vida, né? Então, como eu já coloquei aqui, a criança nem consegue levantar a cabeça quando de bruços, que é o que eu já falei para você, e é só lá pelos 7 meses, mais ou menos, que ela começa a engatinhar, né, e com 12 meses que começa a andar. Claro que essas datas não são fechadas, né? Não é só com 7 meses. Tem bebês que engatinham com 6, tem bebês que engatinham com 8, 9. Tem bebês que começam a andar com 10 meses, tem bebês que começam a andar com 1 ano e pouco. Então, não é regra, mas em geral tem se percebido isso, né? Alguns bebês também, conforme traz aqui o seu livro, já com 3 ou 4 meses de bruços, eles começam a ter, né, uma certa motilidade, não ainda o engatinhar, mas eles começam a ter uma motilidade, né, pelo movimento dos braços e pernas. Então, o desenvolvimento motor de um bebê ainda é muito rudimentar. Ele vai, né, ganhando, digamos que mais maturidade motora, depois de 1 ano de idade, né? 7 meses com engatinhamento e 12 meses quando ele então começa a andar e desenvolver-se melhor. E o que é muito natural no bebê novo, né, no bebê recém-nascido, é o que eu coloquei aqui como, né, apreensão. Você pode colocar, por exemplo, o seu dedo, né, na mão de um bebê, é normal que o bebê prense, né? Não é porque ele sabe que esteja segurando algo, mas é uma resposta automática desse bebê, ok? A capacidade perceptiva, né? Voltamos às percepções, aquilo que nós já falamos anteriormente. Visão, audição, olfato, paladar e tato, né? Então, um bebê recém-nascido, né, ele vai desenvolver a sua visão de maneira plena só depois dos 6 meses de idade, mais ou menos. Com 4 a 5 meses é que ele começa a acompanhar, né, os olhares, que ele começa a entender de maneira ainda rudimentar os objetos. Tanto que um bebê recém-nascido, você pode colocar o dedo lá no zóio dele, né? Você pode colocar o dedo no olho dele, que você pode fazer o teste. Ele não vai fechar os olhos, né? Você naturalmente fecha os olhos como medida de segurança. Isso é um processo vital do ser humano, né? Um bebê não, ele não vai fechar, porque nos primeiros dias de vida ele ainda não tem noção dessa visão, né? Um bebê, gente, é assim, ó, ele nasce como uma bolinha de nervos, mais ou menos isso, né? Em que ele vai se desenvolvendo aos poucos. Então, a audição, é lá pelos 7 meses que ele começa a desenvolver melhor a sua audição, apesar de já nos primeiros meses e nos primeiros dias de vida, o bebê responde, né, a barulhos, né? Não que ele vai responder, você vai chamar, né, Vinícius, será o nome do meu filho, né, Vinícius, ele vai olhar, não. Ele vai responder a barulhos, né? Ele vai olhar, ele vai ficar meio assustado, quem sabe nos primeiros meses, mas é com 7 meses que ele vai começar a desenvolver melhor a sua audição. O olfato, né, o cheiro, o bebê já nos primeiros dias ele consegue sentir cheiros mais fortes, né? E depois, quase já perto de 1 ano de idade, que ele vai desenvolver um olfato mais aguçado, né? Sentindo cheiros mais fracos, mais suaves, digamos assim, como eu e você temos capacidade hoje. O paladar, né, o bebê já ainda muito cedo, ele percebe o doce
e o salgado, o azedo e o amargo, mas é também depois de 6 a 8 meses que ele começa a ter um paladar mais aguçado. E o tato, né? A área do tato do bebê ainda está muito ligada à mão e boca, né? Então, mão, pela necessidade de preensão, né? Você pode perceber, um bebê prensa, né? Ele segura as coisas que estão na sua mão, e a boca, né? Porque a boca, segundo a teoria freudiana, nós vamos dar uma falada sobre isso depois, a boca é a zona de prazer do bebê, né? Porque é pela boca que o bebê grita, né? Que chora, é pela boca que o bebê se alimenta, é pela boca que o bebê ele sente a satisfação. Porque quando uma mãe, né, amamenta o seu filho, a satisfação do bebê está na amamentação. Então, essas são as capacidades perceptivas de um bebê de 0 a 2 anos de idade, né? O desenvolvimento cognitivo. Jean Piaget, né, um dos grandes teóricos do desenvolvimento humano, ele vai trazer a ideia, né, e a gente vai vendo isso conforme o desenvolvimento, que o bebê ele está passando pela fase chamada, denominada de período sensório-motor, né? Tem aqui na sua lição, no seu livro, né, no desenvolvimento cognitivo, a parte do desenvolvimento sensório-motor. Onde Piaget ele vai dizer o quê? Que nesse momento se adquire o conhecimento do mundo pelas sensações, né? Então, por exemplo, o objeto, né? O exemplo da mamadeira. A mamadeira, os seios são os primeiros objetos de conhecimento do bebê. Então, no período sensório-motor, olha o período, sensório-motor, sensório, sensações. É aquilo que antes nós falamos aqui, né? Visão, audição, olfato, paladar e tato, são essas as sensações que fazem com que o bebê tenha o seu desenvolvimento cognitivo, né? Voltamos à psique e intelectualidade. Então, o exemplo da mamadeira é um exemplo para você entender que a psique do bebê ela é muito rudimentar ainda. Porque quando você pega uma mamadeira e dá na mão de um bebê, né, depois que o bebê já tem ali alguns dias de vida, digamos dessa maneira, quem sabe o bebê vai querer tomar a mamadeira de virada de cabeça para baixo. Porque ele ainda não tem noção cognitiva de que a mamadeira se toma na ponta do bico, né? Ele vê um objeto, né? Ele reconhece aquele objeto já, com alguns meses, mas ele ainda não tem a capacidade do entendimento de saber que a mamadeira toma-se da forma correta. Então, é só um exemplo para você entender ali um pouquinho sobre esse período sensório-motor que vai do zero aos 2 anos. Conforme nós vamos avançando, nós vamos olhando, né, que Piaget ainda determinou um outro período, que é o período pré-operatório, dos 2 aos 7 anos, o período concreto, dos 7 aos 11 anos, e o período pós-operatório, abstrato, que aí vai dos 11 anos de idade, né, até a maioridade, que é a idade que eu e você estamos hoje, né? Eu creio que não há nenhum aluno antes de 11 anos de idade, então todos que de 12 anos para cima estão já aí acompanhando essa aula, estão já vivendo um período pós-operatório, né, com abstrato, que depois nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Ainda tem um outro teórico que também traz outra ideia, que é Erikson, né? Erikson também vai trazer uma ideia desse desenvolvimento cognitivo e desse desenvolvimento psicossocial do bebê. Ele vai dizer, por exemplo, que do 0 a 1 ano de idade, o raio de relação de um bebê é muito significativo com a mãe, né? Com a pessoa materna. Do 0 aos 2, depois do 1 aos 2, com o pai, o bebê começa a ter uma identificação paterna. Dos 3 aos 5 é a família básica, né? Vovó, mãe, tio. 6 aos 12, infância, né? É a vizinhança e a escola, onde a criança começa a desenvolver. Dos 12 aos 18, ele começa a identificar-se com o grupo, né? A pessoa começa a identificar-se não apenas com familiares, mas com estranhos também. Dos 19 em diante, com companheiros de amizade, sexo, competição e cooperação. E dos 30 aos 50 em diante, né, ele começa então a identificar-se com o mercado de trabalho e as inter-relações, né? Então essa é a primeira infância. O ponto 2 da lição, né, conforme você tem aí na sua mão, agora vai trazer ali, né, o quê? Vai trazer a idade pré-escolar, que é essa idade, né, dos 2 aos 7 anos de idade, conforme você está acompanhando aqui na tela, e conforme você também tem ali na sua lição, que é a idade pré-escolar. E, aliás, essa é uma idade dos 2 aos 7 anos, uma idade de muita ruptura, né? Por que ruptura? Porque, como eu já fiz menção no slide anterior, na aula anterior, no tópico anterior, é o momento onde a criança ela deixa de estar no seu núcleo familiar básico, né? E a criança ela começa a explorar vizinhos, amigos, coleguinhas, principalmente
principalmente a escola, né? Hoje, por exemplo, nós vivemos um tempo onde muitos pais trabalham, pai e mãe trabalham, e a criança já desde muito cedo, muitas vezes desde 1 ano de idade, já começa a ficar em creche. Então, algumas crianças, às vezes, acabam vivendo essa idade pré-escolar até de maneira antecipada, o que é um pouco prejudicial para a formação da personalidade de uma criança, né? Com 2 a 3 anos, que é a idade ideal para quem sabe escolinha, esse tipo de coisa. 4 anos, em geral, as crianças já entram para creche, né? 5, 6 anos ali, pré, jardim, essas coisas. Ali em meados de 6 anos a 7 anos, que entra então para a primeira série. Então, é um momento de muita ruptura, né? Onde sai da família base e vai para um mundo a ser explorado. O mundo da escola, do professor, onde um adulto, que esse menino, essa menina nunca viu, né? Como é que agora vai começar a ficar amanhã todo, o dia todo, com um adulto que ele nunca viu? Então isso para a criança é um momento bem desgastante, é um momento de muito sofrimento psíquico, em que os pais precisam acompanhar esse processo, ok? É uma fase de muita evolução social, né? É uma fase em que, como eu já fiz menção, os pais são fundamentais para desenvolver uma psique saudável dos seus filhos, né? Porque é preciso ter um acompanhamento, é preciso ter um entendimento nessa fase pré-escolar. Então, vamos aos pontos, né? Primeiro, o desenvolvimento motor. Agora, nós já estamos numa criança com 2 anos de idade, para mais, né? 2 a 7 anos de idade. Então você vai ver que existe um equilíbrio motor, né? Se antes a criança estava aprendendo a andar, aqui ela já tem equilíbrio da sua motilidade, né? Ela já consegue ter um equilíbrio, né? do andar, do correr. Meu Deus, com 3, 4 anos de idade a criançada aí sobe e desce em árvore, né? 7 anos então nem se conta. Então existe um equilíbrio motor, o aprendizado da higiene, né? Os pais muitas vezes forçam a higiene dos filhos, né? Ó, papai não gosta que você faça pipi na calça, né? O papai está ensinando. Uma criança já ali com 2 anos de idade, que é a idade que começa a aprender a questão da higiene, então 2, 3 anos de idade, a criança é ensinada a questão da higiene, trabalhos manuais, né? A criança começa a ter algumas responsabilidades, alguns trabalhos manuais de desenho começam a ficar mais aguçados, mais aprimorados. Só para você ter uma noção, com 3 anos, né, existe uma maior habilidade com o vestuário. Eu coloquei um menos só para ficar bem claro que essa habilidade ainda é muito rudimentar. Tanto que se você der uma camisa para uma criança, muitas vezes ela não vai saber frente e verso, né? Às vezes ela vai colocar tudo atravessado achando que está certo, porque ela ainda não tem uma habilidade bem desenvolvida. Já com 4 anos, o vestuário, coloquei mais, começa a ficar melhor desenvolvido. Com 4 anos, por exemplo, ela vai ter até tentar, né, muitas vezes amarrar cadarço, essas coisas, mas o cadarço, que é uma coisa um pouquinho mais complexa, depende de um nó, vai ser feito lá com 6, 7 anos de idade. 4 anos começa o início da alfabetização, né, lidar com a questão do aprendizado, colorir. E aqui, gente, entra algo muito interessante também, lembrando que o nosso foco aqui é teologia, né? Eu estou ensinando um conteúdo, de certa maneira, teórico, mas eu consigo fazer essa ponte teórica teológica. Então, por exemplo, por que as nossas salas de aula, elas precisam ser salas lúdicas para as crianças? Justamente porque nessa fase de 3 anos, a criança não tem concepção de coisas abstratas, ela é ainda muito concreta, né? Por isso que nessa fase, existe um desenvolvimento cognitivo que Piaget chama de pré-operatório. Ainda não é um desenvolvimento cognitivo muito aguçado, né? Então, nessa fase do desenvolvimento motor, o professor ou a professora da escola bíblica dominical, ela precisa incentivar essa criança, né? Na alfabetização, no ensino da espiritualidade, a colorir e etc. Que isso é importante para o desenvolvimento dela, né? No desenvolvimento cognitivo, conforme eu já fiz menção, de 2 a 7 anos de idade, Piaget destaca essa fase, né? Jean Piaget destaca essa fase como um período pré-operatório. O que é o período pré-operatório, Adriel? É um pensamento, né? É um período onde a criança ela tem, de certa maneira, um pensamento egocêntrico, né? Que vai além dos 2 aos 4 anos e o pensamento intuitivo que vai dos 4 aos 7 anos de idade, né? Então, existe um aprimoramento da capacidade simbólica, o pensamento do objeto, né? Muitas crianças às vezes dão vida ao objeto, né? O que é isso, pastor? Eu não estou entendendo. Dar vida ao objeto é o seguinte, né? Quando você pega uma boneca e diz que vai machucar aquela boneca, às vezes a criança entende aquilo como verdade. Porque ela, a boneca, no entendimento dela, uma boneca, né? Um carrinho estragado, aquilo para a criança muitas vezes ainda é real. Porque não existiu ainda uma ruptura do objeto, né? Crianças que com mais idade, já lá pelos 5, 6 anos de idade, elas já têm uma maior capacidade cognitiva e simbólica de lidar com essa questão dos objetos.
mas ainda muito cedo, né, ainda que nos primeiros anos, né, da idade pré-escolar, ainda não. Ela ainda tem uma capacidade simbólica muito vinculada ao objeto, né, a aquela determinada coisa. Então, é importante os pais entenderem esse processo. É uma fase também do tudo é meu, né? A criança, você sabe que é assim, né? Tudo é meu. A idade dos porquês, né? Aliás, a minha mãe dizia que eu perguntava tudo, né? Por quê? Por quê? Por quê? É uma fase dos porquês, né? Eu vou voltar aqui, é uma fase do egocentrismo, onde a criança pensa ainda que ela é o centro do mundo, que o mundo gira em torno dela, pensa que tudo é dela, né? Que essa fase vai até os 4 anos. E o pensamento intuitivo, né? Quando a criança começa a ter uma capacidade mais intuitiva, então, dos 4 aos 7 anos de idade, né? O pensamento psicossocial. Como é que é o pensamento psicossocial de uma criança de 2 a 7 anos de idade, né? Então, existem capacidades cognitivas que se aprimoram, né? A criança começa a ter o entendimento do eu como gestor psíquico. Porque aqui, ó, eu vou voltar para você, na primeira infância, dos 0 aos 2 anos de idade, a criança ainda não tem uma capacidade cognitiva do entendimento do eu gestor da minha psique. Esse eu gestor, né, e esse eu que controla a minha vida, ele vai ser desenvolvido aqui no desenvolvimento psicossocial dessa primeira infância, que vai da idade pré-escolar, que vai dos 2 aos 7 anos de idade. Então, capacidades cognitivas se aprimoram, né? Na idade pré-escolar, eles costumam brincar em grupos pequenos, muito ligados, meninos brincando com meninos, né? Meninas brincando com meninas. É uma idade onde existe uma rivalidade muito grande, né? Onde existe, né, aquele eca, menina. Você já viu isso, né? Os meninos, eca, menina, as meninas, eca, menino. Essas coisas, né? Então, existe ainda uma separação muito grande dessa questão da sexualidade. Eles reúnem-se geralmente em pequenos grupos, né? Mas em grupos como grupos de brincar, como grupos de entender, né? Como grupos que compartilham do mesmo momento, da mesma visão, certo? Vamos avançando aqui para que a gente consiga passar aqui o que eu quero passar para vocês. Vamos lá! A idade escolar, dos 7 a 11 anos de idade, né? Então, nessa fase da idade escolar, é quando a criança já tem uma adaptação escolar, né? Quando a criança já está vivendo um período escolar, já não é mais pré-escolar, é escolar, porque com 7 anos de idade, em média, vai estar ali na primeira, segunda série, alguns casos até na terceira série, mas em geral na primeira ou segunda série. Então, vamos aos pontos principais, né? O desenvolvimento motor de uma criança de 7 a 11 anos de idade é um desenvolvimento já muito mais aguçado, né? Uma criança com 7 anos de idade faz pirueta, vira de cabeça para baixo, já está apta para participar de atividades físicas, claro que de maneira ainda moderada, né? Mas já participa de esportes e tudo mais, porque a capacidade motora dessa criança, ela já está muito mais aguçada. E é por isso, aliás, né, que, eu volto de novo, o professor da escola bíblica dominical, ele precisa estar atento, porque se nessa fase a criança tem um desenvolvimento motor grande, então a professora ou o professor, ela precisa trazer algumas atividades lúdicas para essa criança. O que é lúdica, Adriel? É atividades que chamem a atenção dessa criança, né? Atividades como brincadeiras, né? Retiros, saídas com essas crianças, né? Para que elas possam aprender também com as atividades, né? E há várias atividades que podem ser feitas com as crianças, trazendo o ensino bíblico para elas, né? Porque, conforme nós estamos vendo, cada fase do aprendizado tem a sua importância, né? Pelo momento em que a criança está vivendo, né? Pelo perfil do desenvolvimento. Então, o que acontece? Quando nós entendemos, né, o desenvolvimento humano, quando nós sabemos, né, o que a criança precisa, em que fase que ela precisa, nós conseguimos liderar melhor essas crianças. Nós conseguimos ensinar melhor essas crianças. Como, por exemplo, né, vamos citar um exemplo aqui. Existe lá uma classe infantil na sua escola com crianças de 1 ano. Aí chega lá a professora com gravuras, né, para crianças de 1 ano. Aquilo vai chamar a atenção da criança? Vai, porque aquele desenho é colorido. Mas a criança não vai entender nada, professor, né? Isso não serve, não ajuda. Agora, por exemplo, se a sua classe for uma classe que está aqui já com meados de 5, 6 anos de idade, né? Ou quem sabe até vivendo esse desenvolvimento da idade escolar, dos 7 a 11 anos de idade, aí sim, as histórias elas serão mais chamativas, né? As histórias elas serão mais atrativas para essas crianças. Por quê? Porque o desenvolvimento cognitivo delas vai estar ligado ao período das operações concretas.
Ou seja, vamos voltar aqui. Se antes aqui, né, o desenvolvimento cognitivo estava no pré-operatório, ou seja, um pensamento egocêntrico, né, um pensamento ainda intuitivo, aqui na idade escolar, esse pensamento ele deixa de ser mais egoísta, a criança assume o entendimento do seu eu, ela tem noção da sua relação interpessoal, a criança começa a perceber que não é ela o centro do mundo, que existe milhares de pessoas, né, que ela precisa respeitar também aquelas pessoas, e ela começa a entrar no período das operações concretas, né? Então, por exemplo, numa criança ainda muito nova, vamos pegar aqui uma criança de 2 anos de idade, né? Quando você diz assim, nana, neném, cacuca vem pegar, para aquela criança isso é real, porque a criança ainda não tem essa capacidade cognitiva, né? Essa percepção de que é apenas uma cantiga, né? Tanto que, né, aquela velha brincadeira de um adulto para com uma criança, né? Ainda antes da idade pré-escolar, né? Sumiu, apareceu, cadê papai? Papai sumiu, né? Essas brincadeiras que todo papai bobo, toda mãe boba faz, né? Para criança, o papai sumiu mesmo. A criança não tem noção de que esse objeto que eu estou usando como exemplo aqui, né? Ó, sumiu, apareceu. A criança não tem noção de que é apenas um objeto tapando. A criança não tem a percepção de que atrás desse objeto, né, existe eu aqui. Então, a criança vai desenvolvendo, né, a sua cognição justamente conforme vai avançando, né? Nós estamos aqui na idade pré-escolar e estamos aqui agora, né, na idade escolar, onde aqui no período das operações concretas, né, a criança já olha para você e nada a ver, pai, né? Aquelas brincadeiras bobas, aí a criança começa, nada a ver, tio. Aquelas brincadeiras bobas que todo tio faz, aí a criança começa, achei que eu sou criança, né? 7, 8 anos de idade, com 8 anos de idade, 9 anos de idade. Se acha o super adulto, né? Meu Deus do céu, né? Deus o livre de chamar de criança. Já é adolescente. Por quê? Porque começa a entrar num período de operações concretas, né? Se antes, lá na infância, nos primeiros meses, né, o bebê apenas tinha a mãe, né, como seu referencial. Aliás, né, para a psicanálise, né, o bebê, ainda nos primeiros anos de idade, ele nem se entende como alguém no mundo, né? O bebê é parte da mãe. O bebê é como se fosse uma extensão da mãe, no seu entendimento muito rudimentar, no seu entendimento ainda muito rebuscado, né? Então o bebê vai ter consciência de si mesmo a partir de 1 ano de idade. Aí você vai dizer, não, mas o bebê chora. Ele chora porque ele está sozinho, ele tem medo, mas isso são... Na verdade, isso o que é? Acaba sendo uma resposta de estímulo. Lembra que nós aprendemos sobre a teoria cognitiva, comportamental, a comportamental? Isso é estímulo. Porque, por exemplo, bebê chora, adulto aparece, acalma a criança. No segundo momento, bebê chora, adulto aparece, acalma a criança. Ou então, vamos simplificar. Bebê chora, mamãe aparece, amamenta a criança, né? Segundo momento, bebê chora, mamãe aparece, amamenta a criança. Ou seja, estímulo, resposta. O que é o estímulo? Choro. O que é a resposta? Satisfação, né? Então, a criança acaba sendo... ela aprende, né, a lidar com isso. Não que ela tenha consciência de que eu vou chorar para a mamãe aparecer. Não, ela não tem consciência disso. São estímulos e respostas que se dão no cérebro da criança. Então, conforme ela vai crescendo, conforme nós estamos vendo, ela vai desenvolvendo, né, a sua consciência, o seu eu, ela vai desenvolvendo as estruturas da personalidade que nós aprendemos, id, ego, superego. Então, por exemplo, é nessa fase aqui, pré-escolar, dos 2 aos 7 anos de idade, que, como nós já falamos, se desenvolve a personalidade. Porque todas as experiências da criança, né, as suas grandes experiências se dão aqui. Um pai muito repressor, por exemplo, conforme eu já fiz menção, ele vai acabar desenvolvendo um adulto que não tem capacidade de resolver seus problemas. Porque como é que um adulto, como é que uma criança que foi reprimida muito na sua infância e adolescência vai resolver problemas se seu papai e mamãe não ensinou a resolver problema? Papai e mamãe resolviam tudo, né? Papai e mamãe davam dinheiro para tudo. Papai e mamãe nunca disseram não para essa criança, para esse adolescente. Como é que esse adolescente vai crescer e entender que o mundo não gira em torno dele se papai e mamãe sempre deram tudo na mão, de mão beijada, né? Então, é muito importante essa idade pré-escolar, esse período pré-operatório, porque é nesse período em que, segundo a teoria psicanalítica, se cria o superego, né? Se desenvolve o superego. O superego, o que é? É a instância psíquica do freio.
Lembra de novo, né? Cavalo indomável, né? Que é o id, o cavaleiro, que é o ego, o nosso eu gestor, nosso eu psíquico, e o superego, que é o freio desse cavalo, né? Então, o superego é as regras sociais que nós aprendemos, muito ensinada nessa fase dos 2 aos 7 anos de idade, ok? Então, vamos avançar aqui. O desenvolvimento psicossocial, que é o ponto 3, né? Da idade escolar, tem no seu livro ali também, né? Nós vamos avançando, e nessa etapa, a criança identifica-se com os adultos fora do seu meio familiar, conforme eu já fiz menção. Então, por exemplo, não é mais o pai e a mamãe, né? Não é mais o titio, a titia, o primo e o vizinho que fazem parte do seu círculo. Começa a entrar aqui um adulto também, né? Um professor. Começa a ter aqui também a divisão de sexos, a competição e, de certa maneira, até uma agressividade nesse período. Por que agressividade? Porque a criança, nesse período, ela não quer perder, ela é muito competitiva e, por isso, muitas vezes acaba sendo até de maneira agressiva. Aqui, conforme eu já fiz menção, se acentua essa divisão dos sexos, menino para um lado, menina para o outro, grupinhos de meninas, grupinhos de meninos, né? Então, no desenvolvimento psicossocial, acontecem essas mudanças, né? Essa diferenciação, esse momento onde, na infância, na idade escolar, acontece o desenvolvimento motor mais aguçado, o desenvolvimento cognitivo mais avançado também, né, melhor aprimorado, e o desenvolvimento psicossocial. Aliás, deixa eu aproveitar aqui essa fala e dizer o seguinte para você. É nesse período em que os pais precisam cuidar muito, né? Porque você vê que nessa etapa a criança começa a identificar-se com outros adultos também. Quem sabe aqui o professor da academia, quem sabe a criança não vai para a academia, né? Mas vai para a aula de natação, por exemplo. Então aqui entra um professor da aula de natação, entra uma professora de aula de música, entra aqui um professor de aula de inglês, entra os professores aqui da escola. Então outros adultos são inseridos nessa relação infantil, né? Com 7 anos em diante. Então os pais precisam estar muito atentos a todos os sinais. Eu quero abrir um parênteses aqui e tratar um tema muito importante, por exemplo, que é o abuso sexual. Eu não posso deixar de falar isso, né? Apesar de que a nossa lição não trata de maneira específica sobre isso, mas é importante que pais, pastores, professores estejam atentos a isso, né? Por exemplo, uma criança que começa a desenvolver um comportamento de sexualidade fora do seu padrão. O que seria um comportamento sexual fora do seu padrão? Quando muitas vezes ele quer mostrar a sua genitália, né? Genitália, você sabe que é o órgão sexual. Quando essa criança se torna sensual de maneira excessiva, não próprio para a sua idade. Quando essa criança ela se torna muito introspectiva, ela se torna quieta, agressiva em excessividade. Então, tudo isso são sinais de que alguma coisa está errada, né? Como pastores, como líderes que somos, nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes essa agressão acontece em casa. Os pais precisam estar atentos, porque muitas vezes essa agressão acontece na escola. Então, é nesse período de 7 a 11 anos de idade, claro que o abuso acontece ainda muito antes, mas é nesse período que as crianças elas têm maior capacidade de demonstrar o sofrimento psíquico que estão vivendo por causa disso. Então, entra aqui de novo aquilo que eu já falei. A importância do entendimento de um professor de crianças, de um pastor da igreja, para perceber e entender aquilo que está se passando ao seu lado. Afinal de contas, gente, um pastor não é apenas um condutor de culto, né? Se fosse um pastor apenas uma pessoa para conduzir culto, qualquer um seria pastor. Pastor é para pastorear, para atender às necessidades das suas ovelhas. E criança é ovelha, irmão, né? Tem muito pastor aí que despreza o departamento infantil, adolescente, jovem, larga o líder lá, o líder que se vira, o líder que trabalha, né? Não me incomoda, tem muito pastor que faz isso. Mas em nome de Jesus, você que está sentado aí aprendendo na sua casa, na escola, independente de onde seja, se Deus colocou sobre a sua responsabilidade um ministério, em nome de Jesus, querido, que o seu ministério ele seja preocupado com as nossas crianças. Porque nós estamos vivendo um tempo onde, nem precisa eu dizer aqui, né? Mas estamos vivendo um tempo de ataques familiares, né? Novelas, jogos em rede, redes sociais, rádio, desenhos animados, a escola, o próprio material escolar, tudo acaba conduzindo pecado para as nossas casas. Televisão ligada, muitas vezes, acaba sendo um lixo aberto sendo despejado na sua sala, né? A homossexualidade depravada, né? Novelas ensinando tudo que há de errado. Então, nessa fase, nessas duas fases aqui,
né? Na fase pré-escolar de 2 a 7 anos, essa fase, irmão, ela é muito importante. Porque é a fase onde existem essas rupturas, a evolução social, a fase do aprimoramento, a fase da importância dos pais. Então, o pai, por exemplo, não pode se mergulhar em trabalho e deixar a educação dos filhos para a escola. Deixar a educação dos filhos, né, para a televisão. Não dá, irmão. Deixar a educação dos filhos num tablet. A mãe, quando não quer que o filho incomode, joga o tablet na mão, bota o tablet na mão da criança, né, para que ela não incomode. Não dá para ser dessa maneira. Por quê? Porque senão você acaba renegando a educação do seu filho e da sua filha, né, para terceiros, para professores, para a rede social e etc. Então, o desenvolvimento psicossocial da idade escolar, que é o que nós estamos falando, é importante porque ela se identifica com outros adultos fora do seu meio familiar, como o professor, e há aqui também uma divisão de sexo, ok? Vamos para a adolescência. É um período muito colorido na vida, gente. A adolescência é um período fantástico, né? A adolescência, aliás, é um período bonito, só que também um dos piores momentos. Pior não em ser pejorativo, mas um período mais desafiador do desenvolvimento humano. E eu posso falar para você com muita propriedade sobre isso, porque o TCC que eu produzi, né, o TCC, para quem às vezes não sabe, trabalho de conclusão de curso, que é produzido ao final de uma faculdade, de um curso superior, o TCC que eu fiz foi justamente na área da adolescência. Eu escrevi sobre a dependência do adolescente ao ciberespaço, ou seja, à internet. Então eu estudei muito sobre isso. E, aliás, como eu já fiz menção em outras aulas, eu tenho 31 anos de idade, mas desde os meus 18 eu trabalho com liderança. Então, eu tenho já 13 anos de liderança com jovens e adolescentes, e aquilo que eu vou falar para você aqui hoje é o que eu vivo, não é apenas o que eu estudei, é aquilo que eu vivo também. Por isso que eu estou fazendo menção que a adolescência, né, você tem ali na sua lição, você pode pegar ali. A adolescência é um período muito bonito, né? É uma das fases mais lindas da vida. Só que, como eu fiz menção, é o período mais complexo. É o período de maior ruptura. Porque deixa-se de ser criança e passa-se a ser adulto. Aliás, sempre que eu ministro sobre esse tema, eu ministro muito sobre isso, né? Eu sempre faço uma brincadeira. Os próprios pais acabam confundindo esse período. Porque você vê bem, a criança, né? O adolescente acorda, mas não arruma a cama. Você sabe que o adolescente é responsável. É uma das características dessa fase, né? É a instabilidade. A menina adolescente vamos dizer, de 13 anos, levanta, não arruma a cama. Aí chega a mãe e diz, sua preguiçosa, que você não é mais criança, arruma essa cama, ajuda a mãe a lavar louça, ajuda a mãe a lavar a limpar a casa e por aí vai. Veja bem, 9, 10 horas da manhã, quando a menina acorda. A menina foi para o culto, chegou no culto, as amigas convidaram ela para ir junto com o líder de adolescentes no X-Salada. Chega a menina para a mesma mãe e diz, mãe, posso ir no X-Salada? Aí a mãe diz, tu ainda é uma criança. Mas peraí, 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, a mãe disse, tu não é mais criança. Ao final do culto, a mãe diz, tu ainda é uma criança. Então vê como é muito confuso na cabeça de um adolescente, né? Ele não é mais criança para arrumar a cama, mas ainda é criança para sair depois do culto com os amigos no X-Salada. Então essa fase da adolescência é uma fase onde os pais também precisam lidar, né, com esse momento de muita ruptura, um momento de muitas mudanças que nós vamos ver aqui, né? Então, a primeira mudança que nós vamos ver é o desenvolvimento motor, né, na adolescência. Então, por exemplo, na adolescência, o adolescente ele já está todo desenvolvido. Não é uma criança que ainda não sabe lidar com as suas emoções, né? com o seu corpo, digamos dessa maneira. O problema, sabe o que é? O problema é que o adolescente ele torna-se estabanado. Por que ele torna-se estabanado? Porque tem adolescentes que eles crescem até 10 centímetros no ano. Engordam em média, alguns engordam até 5, 6 quilos num único ano. Então imagine a mudança, né, corporal que esse adolescente está vivendo. Por exemplo, outra coisa que é muito comum. Você bota um café na mesa bonito. Chega o adolescente e senta. Irmão, na cabeça de uma mãe aquilo é um filme de terror. Porque quando o adolescente ele vai pegar a margarina, ele derruba leite, ele derruba café, ele derruba xícara. Quando ele passa pelo meio da sala, ele leva tapete, ele derruba a cadeira. É assim ou não é? Né? Adolescente.
por quê? Aí você vai dizer para mim, porque eu estabanado, porque ele é descuidado. É o que os pais dizem. Mas não é só por isso. É porque o adolescente ele está crescendo tanto que muitas vezes o nosso intelecto não acompanha o crescimento corporal. Veja bem, no começo do ano eu era 10 centímetros menor, agora eu sou 10 centímetros maior. Adolescente, às vezes, né, você vê que o membro de um adolescente ele cresce muito. Tem adolescente que chega a ser estranho, né? A mão parece uma raquete, o braço é pequeno. O pé é 42, mas o tronco na parte de baixo é pequeno. Às vezes o nariz é desse tamanho, mas o rosto é muito fino. Então, o adolescente, ele passa por uma mudança motora muito grande. Diferente da criança, ele já sabe se adaptar, mas ele ainda vive alguns conflitos motores e algumas dificuldades, né? Outra questão é o desenvolvimento cognitivo, né? O desenvolvimento cognitivo também, ele é importante, por quê? Porque aqui o adolescente ele entra no período operatório abstrato, né? Agora esse adolescente, ele começa a entender a questão abstrata da vida, diferente, né, de uma criança. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem chulo aqui, tá? Você vai xingar não. Você vai dizer para uma menina que está mal vestida que ela parece Jezabel. Irmão, a menina não vai entender nada. Porque a menina não tem a capacidade de abstrair que Jezabel, na Bíblia, né, está sendo comparada a ela. Agora, se você falar isso para uma adolescente, ela já tem essa capacidade abstrata mais desenvolvida, aí sim entende o que você está dizendo. Então, a capacidade abstrata é aquilo que todos nós temos. Isso faz parte do quê? Do período operatório abstrato, né? Um período onde a pessoa livra-se do objeto. Você lembra, né? Eu vou voltar alguns slides aqui. Ó, nós falamos antes, né? Vamos voltar aqui um pouco ainda. Ó, na primeira infância, sensório-motor, onde não existia o entendimento do eu, existia apenas, né, a relação das sensações, né, com a nossa motilidade, né? Então, as sensações interagindo para trazer o entendimento cognitivo, né? Quando nós vamos aqui para a idade pré-escolar, né, existe aqui também uma outra fase, né, que é uma fase que Piaget vai chamar de período pré-operatório, onde já existe um entendimento do eu, mas a criança ainda é muito centrada ao egocentrismo, é um eu único, né? É um eu egocêntrico. O eu não existe mundo, é apenas eu, e depois ela vai se abrindo para um pensamento de intuição, intuitivo, para aí, aqui nesse período, se abrir para as operações concretas, né? Aquilo que é concreto, e além disso, não apenas as operações concretas, aqui na adolescência ela se abrir então para o pensamento abstrato. Por isso que, conforme eu fiz menção, não adianta soltar uma piadinha, né, de duplo sentido para uma criança de 7 anos de idade. Ela não vai entender. Diferente se você soltar uma piada dessa para um adolescente. A adolescente vai entender porque ela já tem noção abstrata, ok? O desenvolvimento psicossocial também é muito importante de um adolescente, porque é o momento onde vem muitas perguntas. É o momento onde o adolescente vai perguntar: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Para que eu sirvo? Né? Qual é a finalidade? O sentido da minha vida? Né? Para onde eu vou? Qual é o meu destino? Então é o momento onde líderes, pais, pastores precisam ter muito cuidado no ensino dessas crianças, desses adolescentes. Porque veja bem, nós estamos vivendo um tempo, né, onde um pensamento contrário aos ensinos bíblicos está invadindo a sociedade brasileira. Não estou nem falando de mundo, estou falando de Brasil. Então, quando nós permitimos que um adolescente desse ele se abra para novas experiências fora, nós estamos permitindo que pessoas vão dizer para ele que ele é um ser social, que deve buscar os seus prazeres. Alguém vai dizer para ele que santidade é algo relativo, não é absoluto, né? Que o sentido da vida dele é o prazer absoluto, que é o caso do hedonismo, e tantos outros ensinamentos. Aqui nessa fase do desenvolvimento psicossocial entra a importância de um líder preparado, um líder que entenda a necessidade de um adolescente, que entenda o adolescente nas suas necessidades, que saiba o que o adolescente precisa. Não é um líder que vai chegar lá, vai brigar, é um segundo pai, não. Se você é para ser um segundo pai do adolescente, então nem seja líder. Desculpe a minha sinceridade, porque você está perdendo tempo, você não está preparando o adolescente para viver com Deus. Pelo contrário, você está criando uma distância com ele. Então, o líder precisa entender esse desenvolvimento psicossocial. Entendendo o desenvolvimento psicossocial,
o líder vai entender, né, um pouquinho dos aspectos daquilo que um adolescente vive, ok? Vamos seguindo aqui, na sua lição tem o ponto 2 ali, né, que é o quê? As características da adolescência. Então, eu já fiz menção de algumas, né, mas algumas características que marcam muito a adolescência é o aspecto físico, emocional, social e espiritual. Por exemplo, no aspecto físico tem na sua lição aí, né? Inclusive é bem extenso ali o conteúdo, obviamente eu não consigo trabalhar o conteúdo todo, mas no aspecto físico da adolescência, você vai perceber mudanças físicas muito significativas. O menino, por exemplo, muda de voz, né? Talvez você tenha filho menino adolescente. 10, 11, 12 anos. Você vai saber muito bem o que eu vou dizer agora. Um menino adolescente, passando pela mudança corporal, ele vai chamar o pai e ele começa assim, ó. Ô, pai! Você já percebeu isso? Às vezes é o contrário, né? Ô, pai! Parece o Fred Flintstone, né? Parece o Scooby-Doo. Então, por quê? Porque existe uma mudança hormonal, né, que faz a mudança de voz do menino. Uma vez uma senhora chegou para mim, pastor, eu estou preocupada. Por quê, irmã? Perguntei, né? Meu filho está mudando de voz, que coisa estranha. Eu disse, não, irmão, sabe o que é? É que na madrugada o anjo desce, toca na garganta do ungido. Eu dei uma zoada na irmã, claro que deu uma brincada, né? Mas não tem nada divino, não tem nada anormal. Isso é um processo normal. Nas meninas a mesma coisa, né? As meninas começam a ter um corpo mais desenvolvido, começa a ter o alargamento do quadril, as meninas começam o desenvolvimento dos seus seios, com muito respeito estou falando sobre isso, né? Mas começa o desenvolvimento dos seios, acontece a primeira menstruação, né, que é chamada de menarca, no menino acontece a primeira ejaculação, que é chamada de semarca, né? Então, são aspectos físicos da mudança de um adolescente. Ele já não é mais criança. Ele já está entrando na fase adulta, né? É legal, por exemplo, você ver um menino adolescente fazendo a sua primeira barba, né? Parece o Garfield, né? Tem 2 fiapos perdidos aqui de barba, mas ele tá lá fazendo, firme e forte, né? E tem adolescente que acha que quanto mais faz, mais cresce. Não tem nada a ver. Barba é uma questão hormonal, né? Então, tem adolescente que faz para ter um rosto barbudo, né? Para ter barba, para ter bigode. Mas são aspectos de mudança física no momento da adolescência. Os aspectos emocionais também são muito importantes, né? Porque o adolescente, além dos aspectos físicos, eu estou no 2 agora do seu livro ali, os aspectos emocionais, né, do adolescente é um momento de de um turbilhão de emoções. É o momento onde o líder precisa entender esse adolescente. Eu repito, né, o líder não pode ser um segundo pai chato. Claro que o líder também não vai ser um irmão mais velho, aquele que permite tudo. Mas o líder precisa ser alguém que entenda esses aspectos, né? Que entenda que o adolescente está vivendo uma bomba hormonal, as meninas principalmente, né? Nas meninas, né, a progesterona, nos meninos, a testosterona, faz com que eles tenham mudanças emocionais significativas. Por isso que muitas vezes você vai ver a diferença. Há um ano atrás, a menina achava você o super-homem, né? Mano, às vezes você é gordo, feio e velho, né? Me desculpa aqui, eu só tô brincando com você. A menina, meu Deus, o pai pode ser o mais feio que for. Pra ela é um super-homem. Na infância, quando chega na adolescência, o pai começa a ser chato, o pai começa a ser abusado, o pai começa a ser careta, né? Então, são mudanças emocionais muito grandes. Mudanças sociais também acontecem, porque conforme eu já fiz menção aqui, é uma mudança onde o adolescente ele começa a buscar identificação com o grupo, né? Onde ele começa a ter identificação, já não mais apenas agora na sua casa, mas também identificação fora, com os amigos. Então entra de novo aqui o papel do líder, o papel de conselheiro, o papel de um amigo, que o líder é, de aconselhar esse adolescente, que as suas referências não podem ser quem está lá no mundo, não podem ser, né, alguém que vive uma vida depravada, um jogador de futebol, não estou generalizando, né, mas às vezes um jogador de futebol que leva uma vida torta, né, porque tem dinheiro, porque é isso, porque é aquilo, se torna referencial de um adolescente, né? Às vezes uma cantora famosa, popstar, alguém famosa pelas mídias no Brasil, se torna referência de um adolescente, mas daí você vai ver aquela pessoa, né, aquele ídolo que esse adolescente tem, na verdade é alguém que está vivendo pelo pecado. Então o líder, ele precisa entender que esses aspectos sociais
na vida de um adolescente, eles são muito importantes, né? Porque o adolescente, ele busca identificação, não apenas com seus pares, não apenas com os próprios adolescentes, mas eles também buscam identificação com aquilo que mais lhe chama atenção. Então, o líder, a igreja, nós pastores, né? Você postulante a pastor, você estudante de teologia, precisa entender a importância de uma teologia que contemple a necessidade de um adolescente. Aliás, deixa eu falar algo para você aqui com todo respeito. Adolescente, irmão, não é aborrecente. Tem muita gente que diz aborrecente. Querido, em nome de Jesus, isso é diabólico. Em nome de Jesus, meu irmão, tira essa palavra da sua boca. Você está lançando maldição sobre essas pessoas. Você está lançando maldição sobre os adolescentes. Claro que adolescente, você precisa ter uma certa paciência para lidar com eles. Porque é um momento onde eles estão com mudança física, mudança emocional, mudança social. É um momento onde eles questionam muito, onde eles brigam muito, onde eles querem impor as suas ideias, onde eles querem impor aquilo que eles acreditam. É um momento onde o adolescente torna-se teimoso. É um momento onde o adolescente ele vai lutar contra a autoridade de um pai e de uma mãe. É o momento onde um adolescente ele vai lutar contra a autoridade de um líder. Mas eu e você já passamos por isso, irmão. Você não nasceu depois da adolescência. Você passou por todas as fases que eu estou falando. Aliás, com mais respeito ainda eu digo a você, talvez você não passou, né, a sua adolescência na igreja. Se você não passou, querido, tente entender que não é fácil, viu? Existe uma pressão muito grande, né, da igreja para com o adolescente, para que o adolescente tenha um comportamento adulto, né? E esse comportamento adulto, esperar isso de um adolescente é esperar fracasso, porque nós não temos condições de fazer isso. Então a igreja, a teologia, o estudo sistemático teológico precisa contemplar, né, esse entendimento do adolescente, essa necessidade que um adolescente tem, ok? Por isso que é muito importante que eu e você entenda essas questões. Aí vem também os aspectos espirituais, né? Onde no livro que você tem ali, traz algumas ideias, né, de como nós devemos lidar com essas situações. Então, por exemplo, o líder, ele precisa o quê? A igreja, ela deve pensar nessas questões, desses aspectos espirituais da adolescência. E conforme diz aqui o escritor, há pelo menos 3 aspectos básicos, né, que devem ser desenvolvidos no lar ou na igreja, contemplando os adolescentes, que farão diferença na vida de um adolescente. Primeiro, o princípio do temor a Deus. Nós precisamos ensinar esses adolescentes a temerem ao Senhor. Aliás, irmão, temer ao Senhor não significa ter medo, né? Porque por muitos anos algumas igrejas ensinaram os seus crentes que Deus é um Deus punidor por causa do inferno. E tá certo, tem que pregar o inferno. Só que se esqueceram de pregar o Deus do amor, o Deus da graça, o Deus que traz perdão, né? É aquela teologia do terror, né? Teologia terrorista. Você vai pro inferno! Tá certo, irmão, tem que pregar o inferno. Mas nós temos que falar da graça e do amor também, né? Nós precisamos ensinar o temor, não o medo, né? Temor é respeitar. Temor é entender a soberania de Deus e não o medo. O ponto B é o princípio da responsabilidade. Tem aqui na sua lição também, né? Aliás, o adolescente ele precisa ser ensinado, né? A ter essa inclinação à responsabilidade, à ordem social, à vontade de Deus, assumir responsabilidades na igreja. E aqui, novamente, eu vou muito frisar isso. Aqui, novamente, entra o papel do líder na responsabilidade que tem de fazer com que esse adolescente assuma a responsabilidade. Então, por exemplo, nós estamos vivendo hoje a geração Z, né? Essa geração hoje de adolescentes dentro da igreja. Hoje que eu estou falando, 17, 18, enfim, depende do período que você vai assistir aqui a minha aula. Quem sabe você assista a minha aula daqui a 5 anos, né? Mas nós estamos vivendo, né, um período onde os adolescentes eles querem fazer parte de um projeto. Irmão, com todo respeito, eu não vou falar sobre todas as gerações aqui, eu não vou conseguir, mas nós vamos entender o quê? Que existem as gerações dos veteranos, baby boomers, geração X, geração Y, que é a minha, e geração Z, né? Veja bem, os veteranos e os baby boomers foram criados num tempo de muita rigidez, irmão. Naquele tempo que casais de namorados não podiam sair 10 horas da noite, nem de mãos dadas. Não estou nem falando de igreja, estou falando de mundo. O mundo era muito conservador naquela época, né? A geração X, por exemplo, era subjugada pela ditadura militar.
né? Era a ditadura militar que controlava o que você assistia na televisão, no rádio, você não tinha liberdade de expressão. E eu não estou falando do pensamento conservador, porque, aliás, cristãos como somos, nós temos um pensamento conservador quanto aos bons costumes. Eu estou falando de liberdade de expressão, né? Foi um período obscuro, né? Importante, claro, foi importante a ditadura militar, até para que o Brasil não se tornasse um país enfim, um país comunitário, né? Um país com uma política esquerdista. A ditadura militar foi justamente para isso, para não transformar o Brasil numa Cuba, na época da ditadura militar. Só que o que aconteceu? Essa repressão muito forte acabou trazendo muitas consequências para a sociedade. A geração Y, que é a minha geração, já viveu numa época diferente, do aumento da tecnologia, a participação do jovem na construção da sociedade. Tira-se, né, esse perfil de autoridade da ditadura militar, cria-se um perfil de maior liberdade. Os nossos filhos, que são hoje adolescentes, né, a galerinha aí de hoje 15, 18, 20 anos de idade, geração Z, é uma geração que eles querem mais liberdade ainda. Por isso que eu estou colocando a você que nós precisamos ensinar o princípio da responsabilidade e o princípio do compromisso com Deus e sua palavra. Porque essa geração, na escola, eles são muito combatidos, né? A escola vai dizer o quê? Do relativismo. O que é relativismo, irmão? Eu vou te explicar o que é relativismo com esse copo de água aqui, ok? Como eu estou gravando uma aula de 1h30, 2 horas, eu preciso de vez em quando tomar uma aguinha, né? Nós temos aqui um copo de água, certo? Você vê que a água está aqui, ó, mais ou menos na metade. Eu vou perguntar para vocês, o copo de água está meio cheio ou meio vazio? Claro que você não tem condições de me responder, né? Talvez você vai pensar assim, pastor, está meio cheio. Você está correto. Outro vai pensar, pastor, está meio vazio. Você está correto também. Sabe o que é isso? Relativismo. Aquilo que muitas vezes é verdade para você não é para mim, aquilo que é para mim não é para você. É igual você enxergar um 6 no chão, né? Coloca uma pessoa aqui, coloca outra pessoa lá, coloca um 6 no chão, né? Um 6 ou um 9. Aí que tá, relativo. A pessoa que está desse lado vai enxergar um 6. A pessoa que, desculpa dar as costas para você, a pessoa que está do outro lado vai enxergar o quê? Um 9. Isso é relativismo. É isso que os adolescentes, hoje da geração Z e posteriormente também, acabam vivendo na escola. Um período onde temer ao Senhor para eles é bobíssimo. Sexo antes do casamento? Pastor, isso é passado. Bobiça. Tem nada a ver. É o que os adolescentes dizem, né? Tem nada a ver. Então, o líder precisa entender, né? Esses 3 princípios do temor, da responsabilidade e do compromisso com Deus e a sua palavra. Por isso que eu coloquei aqui, que infelizmente é a fase que muitos jovens saem da igreja pelos diversos motivos que eu já apresentei aqui. É um período, né, onde muitos saem da igreja. Um período, se você for analisar, nós estamos falando aqui da adolescência, né, um período que vai até aí já passamos aqui, a adolescência conforme o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, vai até 18 anos de idade. Então é um período onde você vai entender que muitos jovens saem da igreja pela entrada da faculdade, pela entrada no ensino médio. Muitos acabam saindo da igreja por ter as suas primeiras relações sexuais. Aí já sei que você vai pensar, pastor, mas os meus jovens, mas os meus adolescentes, eles não vivem isso. Irmão, sejamos sinceros, né? Vamos tirar as escamas que nós temos nos olhos. Algumas pesquisas dentro da igreja, não estou falando de fora, algumas pesquisas têm demonstrado que adolescentes estão perdendo a virgindade dentro da igreja com 13, 14 anos, irmão. 15 anos de idade. Estão tendo sua primeira relação sexual. Não generalizo, é claro. Não estou dizendo que todos são assim. Isso é em geral, uma média, né? No mundo, isso às vezes baixa para 12, 13 anos. A primeira relação sexual que esses adolescentes têm. Por quê? Porque eles ligam lá a sua televisão num programa sábado à noite, tem lá uma sexóloga dizendo, tem que se masturbar mesmo, tem que conhecer o seu genital, tem que conhecer, né, o seu órgão, você precisa ver pornografia, até para você ter a sua primeira experiência, o seu primeiro contato com o seu corpo, com a sua... Irmão, nós que eu digo sociedade, né? A sociedade está incentivando os adolescentes a isso. Esses adolescentes estão vendo esse tipo de conteúdo e são cada vez mais estimulados, né, a ter relação sexual. Por isso que eu estou colocando aqui que nessa fase muitos saem da igreja. Por quê? Porque não conseguem lidar com esse turbilhão de informação. Chega na igreja, o pastor vai dizer, na minha igreja ninguém fala de sexo. Ah, querido, por favor, né? Claro que eu não estou dizendo para falar abertamente. Não estou dizendo também que tem que pegar um culto de domingo de noite e falar sobre sexualidade.
mas vamos fazer palestra, vamos educar. Aliás, isso é tema do livro. Nós vamos falar isso no capítulo 4 ou 5, se eu não estou equivocado, quando nós vamos falar aqui sobre o ministério do aconselhamento. A igreja precisa aconselhar esses jovens e esses adolescentes, né? De maneira, com palestras, com dinâmicas, né? Com grupos de estudo. Então, professor, atente-se a isso. Obreiro, pastor, líder, eu não sei qual é a sua função ministerial, pai que você é, atente-se a isso, porque senão nós estamos fadados a perder a juventude da nossa igreja e em nome de Jesus eu creio que nós não vamos deixar isso acontecer, ok? Vamos avançar aqui, porque eu preciso já caminhar para o encerramento, né? Então como é que nós vamos ajudar um adolescente a construir relações saudáveis? Está aqui na sua lição também, está no seu livro também, né? No ponto 3. Então, ajudando adolescentes a construir relações saudáveis. De que maneira? Primeiro, desmistificando, né? Quebrando essa identidade negativa que alguns adolescentes têm. Então, o pastor Jamiel, escritor do livro, né, ele coloca aqui que isso acontece por muitos transtornos que esses adolescentes vivem. Aí nós voltamos novamente, eu não vou voltar aqui porque vai voltar muitos slides, mas aí nós voltamos novamente naquilo que nós falamos, né? A má educação dos pais acaba gerando uma má formação de personalidade e chega nesse momento, o que acontece? Uma identidade negativa. Por meio, né? Como é que essa identidade negativa se manifesta, né? Aí vem alguns pontos aqui, ó. Por meio de uma identidade negativa, por meio de uma pseudo-identidade, já vou explicar, e por meio de uma identidade transitória, né? Então, o que é uma pseudo-identidade? Tem na sua lição também, depois você pode dar uma lida para complementar aquilo que eu estou ensinando aqui. Uma pseudo-identidade é uma falsa identidade, né? O adolescente, muitas vezes, ele assume uma identidade que não é sua. Ele assume uma identidade para quê? Apenas para satisfazer a necessidade do grupo. É a mesma coisa aqui que uma identidade transitória. Por exemplo, um adolescente de 14, 15 anos, na igreja, quem sabe ele seja todo bonitinho, todo recatado, quietinho, a pedido do pai, do pastor, Deus o livre. Chega na escola, esse adolescente aqui, irmão, rapaz, é o que mais faz bagunça, é o que mais fala palavrão, é o que mais fala de piadas sexuais. Né? Por quê? Porque esse adolescente, ele busca uma identidade transitória para ser aceito no grupo. Né? Aliás, eu acho que eu não falei muito sobre isso. Um desses aspectos emocionais aqui, sociais, quer dizer, é que o adolescente busca aceitação no grupo que ele está vivendo. Ninguém gosta de viver, por exemplo, isolado. Né? Ou você gosta de chegar num ambiente e ser desprezado. Irmão, sejamos sinceros, ninguém gosta disso. Ninguém gosta do desprezo, ninguém gosta de ser abandonado. Por isso que um adolescente, quando ele busca a identificação do seu grupo lá na escola, né, ele vai fazer parte do grupinho lá da escola que vai contar piadas de cunho sexual, que vai contar mentiras. Muitos adolescentes, nesse momento aqui de aspectos sociais, eles vão começar a participar de grupos de jovens que usam drogas, né, de adolescentes que usam drogas e outras características. Por isso que eu coloquei aqui, o livro traz essa ideia de uma identidade transitória ou uma pseudo-identidade. Ele assume uma identidade que não é sua, mas aqui é a questão mais complicada, digamos. Né? O adolescente, ele entende, ele cria uma identidade dependendo do local que ele está. Às vezes em casa ele tem uma identidade, na escola tem outra identidade e na igreja ele tem outra identidade. Então nós, igreja, precisamos ajudar esses adolescentes a construir relações saudáveis, ok? Vamos continuando aqui. No livro ainda tem também a importância do grupo na definição da identidade, que é o que mais ou menos eu já falei. Se nós, como igreja, não temos capacidade de desenvolver uma boa identidade cristã nesse adolescente, ele vai buscar essa identidade aonde? Ele vai buscar essa identidade lá no grupo que usa drogas, lá no grupo que, quem sabe, é viciado em jogos online, num grupo de amigos que é viciado em pornografia. Quem sabe ele vai buscar essa identidade lá num grupo de jovens e adolescentes que escutam heavy metal pesado, usam roupas pretas, botinas, fumam, bebem. Por quê? Porque o adolescente busca ser aceito em algum grupo. Por isso que a importância do grupo na identidade, na formação dessa identidade e na construção de uma relação saudável, o líder precisa atuar nesse momento. O grupo de adolescentes da igreja, que eu espero que a sua igreja tenha, né? E se claro que se não tiver, eu sei que não é culpa sua, né? Mas desenvolva, converse com o seu pastor, que a igreja precisa ter um líder, uma pessoa preocupada com adolescentes. Adolescente não é jovem, irmão.
Né? O adolescente não deve fazer parte do grupo de jovens, deve haver uma separação dos trabalhos. Né? Adolescentes, meados de 11, 12 anos, até 16, 17 anos, o jovem 17 e 18 para cima. Você não pode colocar um jovem de 20, 22 anos com uma menina de 12 anos. Existe uma disparidade muito grande do intelecto. Isso não é saudável para a igreja. Por isso que o adolescente ele tem que ter um grupo acolhedor. Né? Um líder que esteja preocupado com essas relações, com a definição da sua identidade. Um líder que construa relações saudáveis. De que maneira? Desenvolvendo um bom relacionamento, não reprimindo ou criticando, levando-o a participar das atividades da igreja, né? E mostrando-lhe os perigos das más companhias. Aliás, não é só o líder. Pastor, o pai, né? Um amigo mais velho, quem sabe você esteja fazendo curso de teologia e você tenha 18 anos, estou citando um exemplo aqui, né? E você tem um coleguinho, um amiguinho seu lá de 13, 14 anos de idade. Então você também pode contribuir pela sua maturidade para que esse adolescente, né, ele esteja com as suas relações saudáveis de acordo com essa visão. Um bom relacionamento, não reprimir ou criticar, levando-o a participar das atividades da igreja e mostrando os perigos das más companhias, né? Vamos seguindo aqui o nosso livro. E aqui eu até quero frisar algo muito importante aqui. Que repito de novo, o líder não pode ser um pai crítico, né? Abusador, autoritário. O líder precisa ser um amigo, alguém que entenda para que ele tenha condições de ajudar esse adolescente a formar um caráter cristão, ok? Vamos continuar aqui, né? Nós estamos no último ponto, onde nós falamos aqui do líder criar esse caráter cristão no adolescente. E eu encerro essa parte da adolescência, né? Porque o próximo é jovens e adultos e a terceira idade. Eu encerro trazendo essa importância do trabalho que eu e você precisamos ter com os adolescentes, né? Mostrando para eles a formação do caráter, mostrando para eles o perigo das más companhias. Tem vários itens ali no seu livro, você pode ler com um pouquinho mais de calma, né? E sugiro que você estude isso com mais propriedade. Se você trabalha com adolescentes, aí sim, ou você, quem sabe, é um dirigente de uma igreja, aí sim, aprofunde-se mais, leia mais, porque esse conteúdo é muito importante. Agora nós vamos então para a última parte, né, que nós estamos falando do desenvolvimento humano. Nós vamos agora para a parte jovens adultos e a terceira idade, né? É o último item, claro que dentro desse item há vários subtópicos, mas é o último item que nós vamos tratar. Aliás, deixa eu só explicar algo que eu até coloquei para você aqui, né? A idade adulta, ela tem sido vista, digamos dessa maneira, como uma idade de menos transição. Porque, na verdade, as grandes transições da vida humana, elas se dão até a adolescência e juventude, né? Ali meados de 18, 20 anos de idade. Depois há uma estabilização da coordenação motora, do intelecto, das emoções. Claro que quando chega-se lá na crise da meia-idade, eu vou falar sobre isso depois, meados de 40 anos, aí, na verdade, o nosso corpo começa a regredir, né? Tanto o intelecto quanto o biológico, quanto o fisiológico. Mas até ali meados de 30 e 35 anos de idade, 30 anos, na verdade, é o auge da juventude, né? 30 anos para cima, a gente começa a declinar aos poucos, e esse declínio se torna maior aos 40 e muito maior aos 60. Então, essa fase tem sido vista como uma fase de menos transição. Tanto que os autores consideram essa fase como uma fase de etapa substantiva do desenvolvimento. É uma etapa mais estável, digamos dessa maneira. Ok? Mas vamos então ao ponto 1, né, que é o jovem adulto, que eu coloquei para você ali. Um jovem adulto que tem aí meados de 20 a 40 anos de idade. Né? Então, nós saímos da adolescência, né, aquela galerinha ali que, conforme eu fiz menção, vai até 18, 19 anos de idade, e o jovem, né, adulto, ele entra nessa fase dos 20 aos 40 anos de idade. Então a lição, ela traz aqui uma separação, né? Jovem adulto, o jovem adulto e o casamento, o jovem adulto e o mundo do trabalho e as mudanças nos sistemas de valores. Então, vamos parte a parte, né? O jovem adulto, conforme você está vendo aqui, de 20 a 40 anos de idade. Então, é nessa fase, né, que existem grandes desafios também da vida de um jovem adulto, né? Grandes desafios
Por quê? Porque esse jovem, ele até já não está mais passando por um processo de transição como vivia o adolescente, conforme nós fizemos menção. Mas é um jovem que agora ele tem outras preocupações. A preocupação de quem ele vai se relacionar, de quem ele vai casar, qual será o seu emprego, terá sua casa própria, vai conseguir financiar uma casa, vai morar com papai e mamãe, aonde que ele vai morar, né? O que ele vai fazer na igreja, qual é a sua chamada ministerial, Deus chamou para ser um pregador, Deus chamou para ser um pastor, Deus chamou para ser um missionário, ou quem sabe Deus chamou para ser um médico, Deus chamou para ser um engenheiro, enfim. É um momento que existem muitas dificuldades, né, na vida de um jovem, justamente porque entra alguns pontos muito importantes. Que curso eu irei fazer? Eu acho que chega a ser talvez uma das grandes ansiedades de um jovem, né? Ali meados de 18 anos, 17, quando termina o ensino médio, 18, 20 anos de idade, que é a idade média de entrada numa faculdade, né, o grande X da questão desse jovem, o que é? É entender o que ele quer da sua vida. Porque o adolescente até então, ele está tentando sobreviver. O adolescente é aquele que está andando de skate, né, se desviando de tudo que é obstáculo biológico, obstáculo psicológico, obstáculo social, um pai repressor, uma mãe chata, uma professora exigente, um pastor que às vezes não entende. Quando ele passa, né, que ele começa a viver um pouquinho de calmaria, aí ele entra em outros problemas, né? Que curso que eu vou fazer? Quem eu vou namorar? Essa pessoa que eu estou namorando é de Deus? Né? Será que é a pessoa que eu vou passar o resto da minha vida com ela? Então, o papel da igreja, eu até coloquei aqui, é muito importante. Aliás, alguns trabalhos no Brasil são muito legais, né? Eu até destaco um aqui, muitas igrejas promovem encontro de solteiros, conferência de solteiros, que é uma conferência legal, né? Eu já vi muitos trabalhos, eu promovo um evento dessa natureza, e é um ambiente muito acolhedor para o jovem, porque lá ele vai tirar suas dúvidas, né? Sobre namoro, noivado, casamento, sexualidade, identidade, relacionamento, ministério, chamada, mercado de trabalho e tantos outros temas que são muito próprios do jovem, né? Às vezes nós somos muito fechados, né? Numa caixinha fechada. Não, eu tenho que falar só dos aspectos teológicos, né? Espírito Santo, salvação. Claro, irmão, eu não estou negligenciando isso. Mas nós também precisamos sair dessa caixinha e entender que um jovem precisa de apoio, né? Ele precisa que a igreja o entenda nesse momento de transição que ele está vivendo. Por isso que, depois que ele passa a adolescência, né, ele vai precisar de ajuda do líder da igreja, do pastor, para viver esse momento. Quando chega-se no jovem adulto, né, e o casamento, aí as coisas mudam. Porque daí já há uma inversão de papéis, né? Os papéis mudam. E tanto papéis mudam, né, que se nós formos olhar o texto bíblico, está repleto de mensagens e de textos, né? Desde Gênesis, quando Deus cria Adão e Eva, né, institui Eva como auxiliadora, como adjutora de Adão, né? Não é bom que o homem esteja só, né? Faremos uma adjutora, enfim, falemos ali uma companhia para ela. Efésios 5, 22 e 23 também vai falar das mulheres sendo sujeitas aos maridos, né? Coríntios fala também. E são textos que trazem uma ideia muito fundamental, né, desses papéis dentro de um lar. Aliás, irmão, deixa eu falar uma coisa bem clara. Nós estamos aqui vivendo um momento em que nós vemos uma crescente do feminismo hoje no mundo, né? E eu vou ser sincero para você, em que eu sou participante de uma ideia onde sim, as mulheres têm que ser respeitadas, elas precisam ser tratadas de maneira igualitária, mas não esse feminismo exagerado que a gente vê hoje no mundo, né? Onde muitas mulheres dizem o quê? Uma frase bem conhecida: meu corpo, minhas regras, né? Talvez você já ouviu falar sobre isso. É um feminismo pecaminoso, diabólico, que acaba trazendo o quê? Uma visão deturpada do papel da mulher perante a sociedade, perante o homem, né? Então, eu coloquei aqui, né, os novos papéis. Por quê? Porque quando não existe um desempenho correto de papéis, essa estrutura familiar que aqui foi criada no casamento, ela acaba crescendo de maneira equivocada. Foi aquilo que Cristo falou, uma casa que foi erguida no meio da areia. Claro que o que Jesus estava falando lá era outro contexto, eu sei disso. Estou citando apenas como exemplo, né? Um casamento que é construído com papéis incorretos é um casamento que é construído de maneira equivocada. Então, o que acontece, né?
igreja precisa preocupar-se com isso, promovendo seminários de casais, promovendo cursos de noivos, por exemplo. Não sei se na sua igreja tem, na minha tem, graças a Deus. Mas ninguém vai para o casamento sem passar pelo curso de noivo. São 8 aulas em que todos os noivos precisam passar, onde ali um instrutor, o professor, vai falar sobre vários assuntos de sexualidade, relacionamento, entendimento, onde o homem vai entender que ele não é o machão da casa, onde a mulher vai entender também o papel dela, né? Onde eles vão entender que o início do casamento sempre gera muitos conflitos, né? São 2 engrenagens que estão começando a trabalhar juntas, então vai haver ali, né, muito desgaste e que depois de um tempo essas engrenagens elas estarão já próprias. Então a igreja precisa preocupar-se com isso. Eu volto de novo à pergunta, você vai pensar, por que eu estou assistindo isso dentro de um curso de teologia, né? Dentro de um curso, numa aula sobre psicologia pastoral? Porque, por exemplo, você vai aconselhar um casal que está em fase de separamento, como já aconteceu comigo. Então, como eu entendo dessas fases pela minha formação, eu tive condições de trazer um bom aconselhamento para o casal, entendendo essa fase dos papéis, né? Esse uso correto, esse desempenho correto dos papéis. Da mesma maneira, eu volto, por exemplo, em você ter noção desse jovem solteiro, para que na hora que um jovem solteiro procurar você, como muitos fazem comigo, e me perguntam, pastor, masturbação é pecado? Eu ouço direto essa pergunta, né? Por que sexo antes do casamento é pecado? É pecado pornografia? São perguntas que eu mais ouço nas palestras que ministro. Então, você, estudante de teologia, tem que estar preparado para responder às questões de um jovem adulto, né? De um jovem solteiro, de um jovem adulto e o casamento, e também quando ele entra no mundo do trabalho, né? Porque conforme eu já fiz menção, muitos jovens quando entram nesse mundo estão preocupados apenas com isso aqui, ó, dinheiro, finança, riqueza, enriquecimento, conquista, status, né? Poder. Se esquecem que a vida precisa ser vivida. Se esquecem que a vida precisa ser degustada de uma maneira muito bela, né? Então, nós precisamos entender esse momento como um momento muito importante, né? Tem aqui na sua lição, né, no seu livro ali, o jovem adulto e o mundo de trabalho. E nesse momento do mundo de trabalho existem muitos conflitos de um jovem que também precisam ser sanados, né? Dá uma lida ali que eu creio que você vai entender de maneira muito clara. E por último, né, aqui tem também a mudança no sistema de valores, que é muito comum nessa fase dos 20 aos 40 anos de idade, né? Então, por exemplo, um pai que na sua adolescência bebia, fumava, era adepto, né, àquela ideia da sexualidade plena, quando ele tem a sua filha, querido, quando essa filha vai para a adolescência, ele muda, né? Porque aí ele começa a perceber que aquilo que ela ensinava está começando a voltar para ele. Então é muito comum que nessa fase, né, até devido à maturidade, porque todos que passaram pela fase da adolescência, né, que é aquilo que nós estávamos falando antes, a adolescência é muito volátil, né? Nós falamos sobre isso aqui, né? Esses aspectos emocionais num menino de 15, de 18 anos de idade, até nessa fase aqui, ó, com 20 anos de idade, nós ainda somos muito liberais na maneira de pensar. Conforme o adulto vai avançando, 30 anos de idade, 40 anos de idade, ele começa a mudar um pouco do seu sistema de valores, né? Então, ele entende já que aquela droga que ele usava lá para o filho dele já não vai ser legal, aquela ideia de sexualidade depravada que muitos não cristãos vivem quando entra nessa fase aqui acaba não sendo legal. Então, é um momento também de muita mudança, né, na vida do jovem adulto, ok? Mas vamos agora para o próximo ponto, que é a meia-idade, né, de 40 a 60 anos de idade, né? Alguns teóricos consideram esta época da vida como a idade da maturidade, né? 40 anos é a idade da maturidade. Aliás, uma brincadeira simples aqui, tem homens que só saem da adolescência quando chegam aos 40, né? Porque o homem só sai da adolescência aos 40 anos de idade mesmo. Homem mais bobalhão, né? Homem demora mais para amadurecer, enquanto que mulheres amadurecem mais rápido. Uma brincadeiras à parte, né? É a idade da maturidade, tanto masculina quanto feminina. É a idade onde nós realmente temos maturidade plena, né?
é uma idade, né, que tem algumas características muito particulares, né? Então, é o início do declínio físico, mental e reprodutivo, que é aquilo que eu estava falando, né? Existe uma depreciação física, né, onde o tônus muscular, a musculatura, né, a flacidez, rugas e tantas outras coisas que incomodam um pouco, né? A barriga começa a crescer, as irmãs começam a não gostar da flacidez, de rugas aparecendo. Então são tudo fases que estão aparecendo na vida dessas pessoas de meia idade, entre 40 e 60 anos de idade. Não é apenas o declínio físico, é mental também. Você vai começar a perceber que a memória já não é mais tão boa quando tinha 20, 30 anos de idade, né? E a questão reprodutiva também, né? Onde as mulheres entram na fase conhecida como menopausa, né? E muitos homens, né? Uns mais cedo, outros mais tarde, outros nem passam por isso, mas acabam também entrando num período de impotência sexual, onde já não conseguem mais ter ereção. Você sabe que é ereção, né? É a questão do órgão masculino estar ereto, né? Então, muitos homens nessa fase perdem, né? Perdem a ereção. É normal nessa fase perder a libido também, né? O que é libido, Adriel? Libido é o desejo sexual. Então é comum nessa fase, as mulheres principalmente, devido viver esse momento da queda reprodutiva, principalmente devido à menopausa, é muito comum as mulheres perderem um pouco da libido nesse período, e os homens também, mas muito mais comum nas mulheres, né? Então, conforme está na sua lição ali, essas características da meia-idade, né, elas trazem algumas consequências, né? Que consequências? Elas trazem aqui algumas características, né? A crise da meia-idade. Então, traz o quê? Tédio, fadiga, mudanças físicas, conforme eu já fiz menção, e também algum medo, né? De maneira sucinta. Por quê, né, que nessa fase da meia-idade é comum o tédio? Porque muitas pessoas habituam-se com as rotinas. Elas começam a ficar um pouco cansadas, né, daquilo que já fazem. Quem sabe seja alguém que trabalha num escritório há 20 anos. Entrou lá no mercado de trabalho com 20, trabalha como contador. Estou citando um exemplo, né? Trabalha como contador todo dia, está sentado na frente do computador, há 20 anos. Então, pessoas nessa idade, 40, 50 anos de idade, começam a entrar num certo tédio devido às suas rotinas, às contas para pagar. Algumas pessoas, às vezes, ainda não têm uma vida estável financeiramente nesse período, e é por isso que acabam vivendo crises, né? O tédio da vida, em busca dessa aposentadoria tão sonhada. Outros entram na aposentadoria e acabam se entediando na aposentadoria, porque não se prepararam. Pessoas que eram extremamente ativas do dia para a noite simplesmente param, não tem nada para fazer. Na igreja nós vemos muito isso, né? Eu estou falando muito dos conceitos teóricos aqui, mas você pode ver isso muito na igreja. Pessoas que muitas vezes nessa idade acabam tendo certo declínio físico, acabam faltando mais cultos, algumas pessoas acabam tendo declínio mental, você às vezes percebe isso, né? Reprodutivo, isso aqui, irmão, com todo respeito, mas a questão reprodutiva, principalmente para o homem, isso aqui é uma questão de honra do homem, né? A sua perda da produtividade sexual para o homem é algo fundamental, né? Fundamental, pejorando, né? O homem, quando perde a sua capacidade reprodutiva, ele entra quase que em crise existencial. Nós vamos falar sobre isso depois. Então, a igreja precisa lidar com esses conflitos, com essas dificuldades, entendendo essa fase da meia-idade como uma fase muito importante, né? Todos nós vamos passar por isso. Quem sabe você já passou por isso. A fadiga também é característica dessa idade. Pessoas estão cansadas, né, pelo trabalho, perdem um pouco da sua vitalidade. As mudanças físicas, né, onde começa a ficar careca, começa a aparecer as rugas, né, as mulheres a menopausa, começa a ficar um pouquinho mais barrigudo, né? Então, são mudanças que acontecem nesse período. E mudanças também de medo, como eu já fiz menção, né? Algumas pessoas têm medo pela incapacidade reprodutiva, outras têm medo de aposentar-se, né, e não ter uma vida financeiramente estável, outras têm medo da criação dos filhos, do que os filhos serão na vida, outras têm medo de aposentadoria, já fiz menção. Então são muitos medos, né, que cerceiam, que cercam a vida dessas pessoas, e elas acabam vivendo momentos de angústia, sofrimento psíquico, né, acabam vivendo momentos de muita dificuldade. Após esse período, entra-se a velhice, né? Que inicia ali nos 60 anos de idade. Então, está preparado física e espiritualmente para a velhice, né? Removendo os obstáculos da vida, mantendo-se ativo e com a mente ocupada, né? Permite uma velhice sem
sofrimento, né? E há uma frase ainda que eu coloquei: ser velho não significa ser inútil, mas ao contrário significa experiências acumuladas. Então, querido, eu encerro aqui a minha participação nessa aula com você, apenas esclarecendo isso, né? Vamos voltar aqui a alguns pontos para você entender bem. Por que nós temos que entender isso? Por que um líder precisa, por exemplo, entender acerca do desenvolvimento cognitivo de uma criança de 2 anos de idade? Porque pai como você é, líder como você é, você sabe que essa fase de evolução social é importante. Você sabe que uma criança de 2 a 7 anos de idade está formando a sua personalidade. Então, aqui, um professor da escola bíblica dominical tem muita importância, porque é um professor que vai incutir na cabeça dessa criança, né, a questão da ética cristã. Claro que muito se deve ao pai. Eu não estou dizendo que essa responsabilidade não é do pai, sim do professor, mas o professor ajuda, a igreja ajuda muito, né? Então, o desenvolvimento cognitivo, psicossocial dessa criança, né? Aqui na idade escolar, né? A questão do desenvolvimento psicossocial, como eu já fiz menção aqui, da relação com outros adultos, né? A adolescência, que é a fase mais conturbada, mais bonita, de maior mudança, né? Nós precisamos ter uma boa formação de um caráter cristão desses adolescentes. A igreja tem que atuar nesses aspectos para nós não perdermos os nossos adolescentes, né? A vida adulta também com as suas considerações, com seus momentos de grande mudança. E a velhice, que também torna-se, né, um momento muito importante. Conforme diz a Bíblia, né, você não precisa abrir, ou quem sabe se você quiser abrir para acompanhar, Salmos 92:14 diz o seguinte, né? Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. E ainda nós podemos ver várias passagens, né? Abraão, Moisés, Simeão e outros que, mesmo vivendo, né, momentos da velhice, ainda assim viveram momentos de prosperidade, momentos de produtividade. Foram pessoas que viveram, né, a sua vida plena mesmo na velhice e produziram. Então, se você está me ouvindo e tem mais de 60 anos de idade, entenda isso. Deus chamou você para produzir, né? Você tem experiências a compartilhar com essa nova geração e eu creio que Deus vai abençoar você, ok? Querido aluno, que Deus possa te abençoar, que essa lição possa ter enriquecido, né, a aula que você aqui teve, o estudo que você teve do livro. E não esqueça que nós somos chamados para ser obreiros aprovados, que maneja bem a palavra da verdade, que entende a geração que nós estamos vivendo, né? E que sabe lidar com os conflitos que nós lidamos na igreja. Igreja sadia é a igreja que entende todas essas fases, conforme eu já fiz menção, que sabe lidar com a criança, que sabe lidar com o adolescente, que sabe lidar com o jovem, sabe lidar com o jovem adulto, que sabe lidar com o irmão de 40 anos, sabe lidar com o irmão de 60 anos, né? Quem sabe você é pastor, está preparando-se para ser pastor. Quem sabe você é um postulante a diácono, a presbítero. Quem sabe você está preparando-se para ser um dirigente de congregação. Não esqueça, um dirigente de congregação, ele precisa abraçar a criança, mas também abraçar os velhinhos, né? Ele precisa entender a criança, abraçar o adolescente, mas abraçar aquela irmã de cabelinho branco que chega na igreja de bengala também. Porque a igreja é uma sociedade onde nós temos, né, essa comunicação de todas as idades. Nós temos várias gerações ali, habitando de maneira conjunta. E o meu e o teu papel é conduzir essa igreja de maneira sadia para o dia glorioso que Cristo virá buscar a sua igreja. Por isso, em nome de Jesus, né, eu faço esse pedido aqui, esse clamor, que você leia, releia, estude e entenda quão importante é nós entendermos as gerações, ok? Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida e eu espero que você tenha aproveitado essa aula. Até a próxima aula e que Deus te abençoe.